Salve galera, meu nome é Lucas e seja bem-vindo a mais um vídeo do Galaxy of Brasil. E hoje a gente vai falar sobre o pesadelo dos jogadores de Galaxy of Heroes, que são os modificadores. Caso você ainda não tenha visto o vídeo sobre os atributos básicos dos personagens, eu vou deixar o card aqui. Dá uma corridinha lá, pausa esse vídeo, dá uma corridinha lá caso você não tenha visto. Se você viu, dá continuidade aqui no vídeo de modificadores, que o nosso entendimento aqui vai ser bem melhor. Então vamos prosseguir, fica comigo até o final do vídeo, deixa o seu like, se inscreve que você vai aprender tudo sobre modificadores no detalhe aqui nesse vídeo. Pessoal, inicialmente eu vou explicar os modificadores, depois eu vou dar a minha opinião sobre os modificadores e as dicas, enfim. Depois de eu explicar detalhadamente o que são os modificadores. Bom, e a primeira pergunta é: Lucas, onde eu encontro esses modificadores? Os modificadores podem ser encontrados nas batalhas de modificadores, nos desafios de modificadores, nos eventos que esporadicamente surgem e as premiações são modificadores ou parte da premiação são modificadores, na aba de modificadores, na loja de modificadores mais precisamente, e lá vão ter modificadores equiparados ao nível do jogador, no caso do seu nível. Lembrando que o personagem ele precisa estar no mínimo no level 50 e cada um deles pode ter, ou você pode colocar em cada personagem até 6 modificadores diferentes. Antes do level 50, no caso do 1 ao 49, você não vai conseguir colocar modificadores nesse personagem. O quadro de modificadores ele só é liberado a partir do level 50. Então vamos ao que interessa. Eu vou falar para vocês a composição de um modificador. E ele basicamente é dividido em 7 partes. São eles os bônus de conjunto, os espaços, no caso as formas, os atributos primários, os atributos secundários, a raridade dele, o grau e o aprimoramento. Então vamos agora detalhar cada um deles. Pessoal, o bônus de conjunto nada mais são do que os atributos estampados no modificador. E ele funciona de uma forma totalmente independente. Ele não influencia nenhum outro atributo desse modificador, seja ele primário, seja ele secundário. Não influencia em nada. Ele é especificamente para dar um bônus na determinada habilidade que você está combinando. As habilidades possíveis dessas combinações são o dano de acerto crítico, o dano, a velocidade, a defesa, a saúde, a potência, a tenacidade e a chance de acerto crítico. No total são 8 atributos que você pode combinar. O dano de acerto crítico, a velocidade e o dano, para você ganhar esse bônus, você precisa fazer uma combinação de 4 modificadores iguais. Os demais, você precisa apenas de 2 combinações. Ou seja, você pode implantar até 3 combinações de 2 conjuntos, ou uma combinação de 4 e uma combinação de 2, já que o personagem pode ter até 6 modificadores. Lá na parte de modificadores do personagem, você consegue identificar um quadro de quais são esses bônus em porcentagem que o personagem ganha de acordo com as combinações que você faz nele. A outra particularidade são os espaços. Como eu já disse, cada personagem pode ter 6 modificadores. E cada um deles tem uma forma, que no caso é a seta, o quadrado, o triângulo, o losango, a cruz e a bola. Eu vou falar agora sobre o atributo primário. Pessoal, obrigatoriamente o atributo primário do quadrado vai ser ataque. O do losango, defesa. E da bola, necessariamente proteção ou saúde. A seta, o triângulo e a cruz vão ter todos os outros atributos praticamente. Porém, existem uns atributos desses 3 modificadores que são destaques, que as pessoas mais usam. A seta é o único modificador que vai ter no seu atributo primário a velocidade. O triângulo é o único modificador que vai ter o dano de acerto crítico e a chance de acerto crítico disponíveis. E a cruz sendo o único modificador que traz a potência e a tenacidade nos atributos primários.
Os atributos secundários. Cada modificador pode trazer até 4 atributos secundários no máximo. E eles podem ser qualquer desses atributos que eu já comentei. Ah, Lucas, mas o dano de acerto crítico não vai aparecer no atributo secundário do modificador. Ok, mas existe o dano que de certa forma ele influencia no dano crítico. Um detalhe muito importante, pessoal. A seta, quando ela traz no seu atributo primário a velocidade, esse modificador não vai apresentar no atributo secundário a velocidade também. Vamos falar agora da raridade. A raridade nada mais são do que essas bolinhas que aparecem em cima do modificador, que vão de uma bolinha até 6. E a raridade é responsável pelo quanto esses atributos, tanto primários quanto secundários, vão ser fortes. Quanto maior a raridade, maiores vão ser esses valores que o modificador vai apresentar. Vamos falar agora do grau dos modificadores. Esse item, pessoal, acredito que é o que mais traz dificuldade ou complexidade para o modificador. O grau ele é representado pelas cores do modificador. São elas 6 cores: o azul claro, o verde, o azul escuro, o roxo, o amarelo e o dourado. Porém, na linguagem do jogo, aparecem apenas 5 letras que representam o grau, que vai de A, B, C, D até o E. Poxa, Lucas, mas são 6 cores e 5 letras. Pessoal, isso daí acontece porque o modificador dourado ele está no mesmo grau do azul claro, o modificador mais básico. O porquê que a EA fez isso, eu não faço a mínima ideia. Mas eu posso afirmar para vocês que ele não é considerado, no caso o modificador dourado, ele não é considerado um grau. Ele é uma melhoria de todos os atributos ao mesmo tempo, tanto o atributo primário quanto os atributos secundários. E o grau nada mais é responsável pelo acúmulo dos atributos secundários. Você pode perceber que nos atributos secundários existe um número entre parênteses. No modificador azul claro, todos os atributos secundários vão ter um número 1 entre parênteses, que é um acúmulo. De acordo com o aumento do grau desse modificador, você vai tendo possibilidades de aumentá-los. Um modificador pode ter até 5 acúmulos, no caso, até a cor dourada. Pessoal, se você tem alguma dúvida de grau, deixa um comentário aí embaixo que a gente está aqui para ajudar. Falar agora do aprimoramento, que é a coisa mais básica do modificador. O aprimoramento, pessoal, nada mais é do que o level dele. E você evolui esse modificador do nível 1 até o 15, simplesmente gastando créditos. E é o aprimoramento desse modificador que revela quais são os atributos secundários de um modificador, caso eles ainda estejam ocultos. Lembrem que cada modificador tem até 4 atributos secundários para ficar completo. Você consegue revelar esses atributos secundários da feita que você coloca esse modificador no nível 12. Quanto maior o grau do modificador, mais revelado vão estar os atributos secundários. No caso do modificador amarelo, ele já vem com os 4 atributos e de acordo com o nível que você vai evoluindo, ele vai ganhando os acúmulos nos atributos secundários. Então, caso você evolua um modificador até o nível 12 e ele não apresenta o atributo secundário que você está procurando, nem gaste mais créditos evoluindo ele até o 15, simplesmente venda ele. Bom, o assunto agora é o hackeio do modificador. O modificador só pode ser hackeado caso ele seja de raridade 5. E hackear o modificador nada mais é do que mudar ele de cor. Então, da feita que você muda ele de cor, ele ganha um acúmulo de atributo secundário. Esses acúmulos secundários, eles são praticamente múltiplos do atributo base. Por exemplo, se um modificador possui 5 de velocidade, se ele recebe um acúmulo no atributo de velocidade, ele vai para 10. Se ele recebe mais um acúmulo, ele vai para 15, podendo até ser mais, 16, 17. Então, é muito próximo do múltiplo base que veio já no modificador. Então, se você tem um modificador bom, mas que ele tem como base, por exemplo, uma velocidade 3, a velocidade dele não vai chegar tão alta assim. Ele vai ficar ali no máximo 18, 15, próximo disso.
Nas batalhas da fase 9, você vai encontrar os itens necessários para hackear esses modificadores. Ou simplesmente você pode ganhar parte deles em eventos. O detalhamento de modificadores praticamente termina por aqui. Eu vou agora iniciar as dicas sobre modificadores. Uma basicamente eu já dei, que é você evoluir, no caso aprimorar o seu modificador até o nível 12, para você não gastar créditos, verificar quais são os atributos secundários do seu interesse naquele modificador e se ele não lhe interessar, você vende. Isso simplesmente para você não ficar gastando créditos à toa, até porque evoluir ele até o nível 15, de certa forma gasta uma quantidade considerável de créditos. Pessoal, a primeira dica é a importância da velocidade no modificador. Sempre priorizem a velocidade no atributo secundário. Logicamente, a velocidade na seta e nos demais, a velocidade no atributo secundário. Lembre-se que velocidade é um atributo fundamental para os seus personagens atacarem primeiro. Logicamente, vai depender da estratégia que você está usando. Não é todo personagem que precisa de velocidade, se bem que a velocidade sempre vai ser útil em qualquer personagem. A outra dica é sobre o atributo base nos atributos secundários, né? A quantidade que ele aparece no modificador, que inclusive eu também já dei essa dica. Quanto maior o número base, maior vai ser o múltiplo dele quando você passar o modificador de grau. Eu só gasto créditos com esse modificador caso ele apresente velocidade 5 no atributo secundário, pois eu sei que eu vou poder gerar um modificador de velocidade 20, 21, 20, 24... Eu tenho um modificador na verdade, que ele é de 27 de velocidade. No caso, ele gerou 5 acúmulos, todos eles no atributo secundário velocidade. Se você tem um modificador com 5 acúmulos em um único atributo secundário, pode considerar esse modificador raro. Mas aí você pergunta, né? Lucas, qual é a melhor combinação de bônus de conjunto? Pessoal, uma curiosidade minha, quando eu estava começando a mexer com modificadores, eu me perguntei muito qual seria a melhor combinação entre dano crítico ou dano. Qual será a melhor para você utilizar no seu personagem? E a resposta é, depende do personagem, pessoal. Se o seu personagem ele já tem uma possibilidade grande de causar um dano crítico, é muito melhor você utilizar o dano de acerto crítico e não o dano. Se, por exemplo, esse seu personagem não tem essa chance muito alta, seja ela... Muitos personagens têm como habilidade a chance de acerto crítico grande, ou uma sinergia na equipe, vai depender muito. Então, caso o seu personagem vá causar esse dano crítico com uma maior facilidade, com certeza a combinação de dano crítico vai ser bem melhor do que a de dano. Mas, por exemplo, o B1 é um personagem que ele não pode, em hipótese alguma, causar dano crítico. Então você faz uma combinação de dano para ele. E se um outro personagem seu não tem uma chance tão grande de acertar dano crítico, você investe no dano. Até porque se ele causar um dano crítico, o dano vai influenciar no dano crítico. A próxima curiosidade é se existe um melhor conjunto. E volto a falar, depende do personagem. Pessoal, se o seu personagem é tanque, por exemplo, o General Anakin Skywalker, vocês podem priorizar, por exemplo, muita proteção ao invés de velocidade para esse personagem. Ou qualquer outro tanque. Existem tanques que precisam muito de velocidade, como é o exemplo do Bossk na equipe de caçadores de recompensa. Quanto mais rápido é o Bossk, muito melhor fica esse time, apesar do Bossk ser um tanque. Então, na minha opinião, a melhor combinação é a combinação que vai dar velocidade para o seu personagem. Seja ela pelo bônus de conjunto, ou seja ela pelos atributos secundários de velocidade serem bem grandes. Caso o seu personagem tenha pouca saúde, por exemplo, a Padmé, você pode fazer 3 combinações de saúde com atributos secundários de velocidade, já que ela precisa bastante de velocidade. E para finalizar, pessoal, a melhor dica. Lucas, tem um segredo para conseguir os melhores mods, os melhores acúmulos? E a resposta simplesmente é sim. Você precisa ter muita sorte. Pessoal, você precisa ter muita sorte, simplesmente isso. Não há nenhuma fórmula mágica, não há nenhum mistério. Você simplesmente tem que comprar bastante modificador com os atributos que você quer e ir testando.
até você conseguir o modificador que você quer. E é isso, pessoal, o vídeo vai encerrando por aqui. Se você tem qualquer dúvida sobre modificadores, você deixa aqui nos comentários. Eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar bastante gente. Então dá o seu like, não deixa de se inscrever, compartilhem nas suas guildas e vamos ajudar ao máximo todos os jogadores de Galaxy of Heroes. Um abraço a todos e que a força esteja com vocês.